Tá com dificuldade em fazer resumo ou resenha crítica? Fica nesse vídeo que ele vai estar recheado só de informações para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o resumo crítico ou resenha. Esse texto é muito abordado no ramo acadêmico e na maioria das vezes os professores pedem para fazer um resumo crítico ou uma resenha de algum livro ou alguma obra. Isso significa dizer que a gente tem que se atentar à estrutura desse gênero textual. Esse gênero textual ele é composto por 3 elementos, que é a exposição, a informação e a opinião. Então, ele é um gênero textual expositivo, informativo e opinativo ao mesmo tempo. Você vai informar, você vai opinar e você vai expor algumas características do objeto principal. E isso significa dizer que a gente tem que conhecer bem essa estrutura. Essa estrutura ela não é difícil, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro saber qual é a obra que a gente está utilizando. É um livro? É uma música? É um artigo científico? Então, para fazer uma resenha, a gente precisa saber qual é o objeto que a gente vai utilizar. Então, vamos supor aqui, vamos fazer uma resenha de um livro. O professor pede e esse livro ele tem 100 páginas. Se o livro tem 100 páginas, a resenha, na maioria das vezes, eles pedem 30% da obra original. Então, seria 30 folhas. Mas isso a gente não precisa estar se atentando a isso. A resenha, ela é um resumo crítico que vai abordar sobre aquele objeto. Como exemplo, vamos fazer a resenha crítica de um livro chamado 1984, do autor George Orwell. Esse livro aqui, ele contém 354 páginas e ele também é dividido em 3 partes. Então, o que eu ia fazer primeiro? A gente tem que entender que uma resenha crítica ou resumo crítico, ela é do tipo dissertativa argumentativa. Isso significa dizer que a minha resenha crítica, o meu resumo crítico, ele vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu também tenho que saber essas estruturas para me produzir o meu resumo crítico. Eu vou fazer algumas aulas aqui também sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois vocês procuram aqui no canal, tá bom? Então, o que acontece? A gente tá focado nesse livro, 1984, do George Orwell. E aí, esse livro, ele tem 3 partes. Nessas 3 partes, seria importante, primeiro, pegar uma folha de caderno e elementar essas 3 partes. Por exemplo, parte 1. O que fala na parte 1? E aí você pega o livro e você vai estar grifando as principais partes que você acha importante. Então, vamos, por exemplo, aqui, na parte 1, eu achei importante essa citação aqui da página 10. E aí ele fala que guerra é paz e alguns outros elementos. Então, eu marquei. Fran, se for num PDF. Se for em um PDF, você pode até tirar o print também. Então, mas o que acontece? É importante de cada capítulo você demarcar o que é mais importante. E o que é mais importante está em relação à construção da sua resenha. Então, vamos supor, no capítulo 1, eu achei que no livro do George Orwell, ele fala muito sobre o Winston, fala muito sobre o Ministério da Verdade, e ele fala que encontra a moça que no final ele vai se apaixonar. Então eu quero elementar isso, eu quero descrever isso. Tudo bem, você pega uma folha de papel e você vai escrever parte 1, 1984, parte 1. E aí você põe o que achou interessante. Na parte 2, você já vai pôr o que você achou interessante. E na parte 3, o que você achou interessante. Essa é a forma de fazer uma análise, de um livro para produzir a resenha. Fran, já é minha resenha? Não. Aqui você está fazendo um rascunho, você está planificando. Eu acho muito interessante dizer que antes da gente produzir qualquer texto, a gente tem que ter uma planificação. O que é a planificação? É eu jogar minhas ideias em um papel para me escrever. Seja ele um resumo, seja ele um resumo crítico, seja ele um texto dissertativo argumentativo, seja ele um artigo científico. É muito importante a gente escrever, jogar no papel tudo aquilo que a gente quer escrever. Então, vamos lá. A gente está com esse livro para fazer o resumo, beleza? O resumo crítico, porque há uma diferença entre resumo e resumo crítico, porque o resumo ele se difere em 3. Resumo indicativo, resumo informativo e resumo crítico. O nosso caso é o resumo crítico, que é a resenha. Mas isso aqui fica para outra aula.
O importante é que vocês saibam, a gente está falando sobre resumo crítico, que ele é um texto expositivo, informativo e opinativo. Ele é um texto do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, ele precisa de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Posto isso, dividi meu livro em 3 partes. Eu pus no caderno, parte 1, parte 2 e parte 3. O que mais me chamou a atenção. Agora é o momento da escrita. Como estávamos falando, já falamos sobre a primeira parte do livro, que é fazer um rascunho sobre a obra. Lembrando que estamos falando sobre a obra de 1984, do George Orwell. Inclusive, eu recomendo a leitura, ela é muito prazerosa, muito boa mesmo. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uns elementos no Word para ficar mais fácil a compreensão, que é a construção da resenha, é o que estamos falando. Sobre o gênero textual, ele é expositivo, opinativo e expositivo, como já explicado anteriormente. Ele é também do tipo do texto dissertativo argumentativo, que contém uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Com base nisso, a gente vai aqui para algumas partes do texto, que é o que? A primeira parte, ela vai fazer rascunho da parte da obra. Peguei meu livro, dividi ele entre parte 1, parte 2 e parte 3, né? Fran, por que você dividiu entre parte 1, parte 2 e parte 3? Porque esse livro do George Orwell, o índice dele é parte 1, parte 2 e parte 3. Vamos supor, eu peguei uma música para fazer uma resenha. A música, ela tem estrofes, então você pode colocar 2 estrofes, parte 1, mais 3 estrofes, parte 2. Então, é você que vai fazer essa separação. Vamos supor, perdão. Fran, eu fiquei com uma parte de um livro, né? Eu fiquei com a parte 1 do livro e eu tenho que fazer um resumo para enviar para minha colega, porque isso acontece muito nos trabalhos. Então, a parte 1, você vai pegar e vai fazer a resenha da parte 1. E eu vou explicar isso mais tarde um pouquinho. Primeiro, a gente tem que ter aqui a introdução. O que é a introdução? A introdução são as partes iniciais do texto. Vai ser o assunto abordado, o nome da obra e o nome do autor. O desenvolvimento vai ser usar a referência de terceiros para construir sua argumentação. Isso é muito importante, eu já queria pôr aqui para vocês. Por quê? A introdução ela é fácil. Você, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer a introdução de 1984 do George Orwell. O livro 1984 do famoso autor George Orwell, ele é feito em um cenário distópico, uma vez que Winston, um personagem principal, ele usa de mecanismo para sair desse mundo distópico. É isso, introdução, parou. Claro que você vai pôr mais coisas, mas aqui a gente está fazendo uma breve ilustração de como poderia ser. No desenvolvimento, você vai usar referência de terceiros para construir a sua argumentação. Como ficaria isso? Essa é a parte interessante de fazer uma resenha. Por quê? No desenvolvimento, você fez a introdução, ponto. No desenvolvimento, lembrando que a introdução ela pode ter 2 parágrafos ou 3 parágrafos, dependendo de qual obra você for fazer. Por exemplo, como é um livro de 354 páginas, a introdução ela pode ter 3 parágrafos e está tudo bem. E aí, no desenvolvimento, a gente vai estar usando referências de outras pessoas. Por exemplo, esse livro aqui, ele fala sobre o mundo distópico. Que citação, que referência bibliográfica, que fundamentação teórica eu posso estar usando para contrapor, perdão, gente, pelo anúncio aqui, tá? Para contrapor ou para afirmar, corroborar com a minha argumentação. Então, vamos supor, eu posso estar usando, Fran, a ditadura militar de 1984, de 1964 a 1985, aqui no Brasil, e posso estar me referindo a esse livro. Eu posso estar fazendo isso? Se tiver base, se tiver argumento, pode. E aí, é isso que é o interessante de fazer uma resenha. Uma resenha, ela tem a introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão. E aí, no desenvolvimento, você pode estar usando referências de terceiros para estar fazendo. E na conclusão, que não é difícil também, é finalizar a resenha abordando a relevância da obra para algum item. Então, vamos supor, qual é a relevância desse livro? Qual é a relevância desse livro para o mundo? Qual a relevância desse livro para a sociedade? Qual a relevância desse livro para a prisão? Entendeu? Então, pega algum item e põe. Então,
É importante esse livro, a leitura é boa, é eficaz, é perspicaz, então a gente tem que elementar isso tudo. Então vamos supor, se não ficou muito entendido, a resenha ela pode ser feita de um livro, de uma música, da parte de um livro também. Fran, eu quero fazer a resenha só da página 250 a 310 de um livro tal. Vou falar sobre esse exemplo agora. Gente, como estávamos falando sobre a resenha do livro de George Orwell. No entanto, a gente pode estar fazendo outras resenhas de apenas alguns recortes de um texto. Por exemplo, esse PDF aqui, ele é do Mana Corda, da antiguidade aos tempos atuais, e ele fala sobre a história da educação. E aí, o que acontece? Uma colega pediu para me trazer esse exemplo também de como fazer uma resenha crítica nesse tipo de texto. Como é que eu faço? Então, o que acontece? Pegamos o ano 800, a segunda metade do século. E nessa segunda metade do século, tem 5 capítulos e cada pessoa ela vai fazer uma resenha a respeito desse capítulo. E tá tudo bem, a gente pode estar fazendo do mesmo jeito. Primeiro capítulo, Revoluções Burguesas e a Reforma da Instrução. Gente, não é difícil fazer resenha crítica a respeito de apenas um recorte do texto. Então, vamos lá. Revoluções Burguesas e a Reforma da Instrução. É o primeiro capítulo. Primeiro, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ler o texto. Sem ler o texto, não tem condição da gente fazer. Então, você pegou e leu o texto, beleza? Então, pegou, leu o texto, até a página 292. Então, as revoluções burguesas e a reforma da instrução é da página 290 à página 292. Com isso, o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai ler e vai agora pegar o seu caderno, uma folha de rascunho e tá anotando as partes principais desse conteúdo, que são as revoluções burguesas. Eu indico que põe assim, ó, página 290, e aí você vai pôr o que é mais importante. Página 291, pôr o que é mais importante. Página 292, pôr o que é mais importante. Com isso, e aí você já escreveu, Fran, eu já li o texto, eu reli, e aí eu fiz o que você pediu. Na 290 eu pus isso, na 291 e na 292 também. Com isso, você vai agora fazer o seu resumo, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, falando sobre revoluções burguesas e a reforma da instrução, você vai pegar e vai falar o que vem a ser essas revoluções burguesas e essa reforma da instrução. O que é revolução burguesa? Aconteceu em que ano? Como foi que aconteceu? Isso você vai saber como lendo o texto, lendo a parte do livro. No desenvolvimento, Fran, você vai falar sobre o que? Você vai trazer um recorte, uma frase, algum conhecimento de outro lugar e pôr no desenvolvimento. Então, vamos supor assim, na introdução. As revoluções burguesas e a reforma da instrução ocorreu na segunda metade do ano 800. Isso instituído na educação. E aí você vai e começa a falar. No desenvolvimento, você vai atribuir o conhecimento de um terceiro, uma fundamentação teórica, e põe revoluções burguesas para fundamentar isso. Então, vamos lá. Segundo Marx, as revoluções burguesas foram importantes por isso, isso e isso. Isso seria o seu desenvolvimento. E a conclusão seria a importância da Revolução Burguesa e a reforma da instrução para os dias atuais. Então, na conclusão, você poderia estar usando por isso ou assim, portanto, que são conectivos de conclusão. Portanto, as revoluções burguesas e a reforma da instrução é importante para o crescimento justamente hoje da escola, como isso, aquilo e aquilo. Eu estou pondo aqui como uma mera ilustração, mas para fazer essa resenha dessa parte desse texto, da 290 a 292, seria dessa seguinte maneira. A gente passa por outros títulos também, vou passar por alguns títulos aqui para ficar bem explicado para as colegas que me pediram. A resistência da Igreja Católica. Gente, falando outra coisa também, esse texto é muito interessante. O texto não, o livro é muito interessante, do Mana Corda. Eu recomendo a leitura e está em PDF também, tá?
E você pode estar achando em qualquer lugar também na internet. É só pôr Mana Corda, a história da educação da antiguidade aos dias atuais. Você baixa lá em PDF e ele é gratuito também. Então vamos lá. As resistências da Igreja Católica. Fran, como eu faço uma resenha, um resumo crítico sobre as resistências da Igreja Católica? Muito simples. Você vai pegar e vai primeiro ler o texto. Tem que ler o texto, gente. Se não ler o texto, não adianta. Então, você vai ler o texto. Primeiro, o que você vai fazer? Página 291, põe o que você achou importante do que você leu. Página 292, põe o importante que você leu. Página 293. Se esse tema for da 292 até a 295, você vai 292, 3, 4 e 5. E vai pôr o que achou mais importante. Pôs isso tudo no caderno? Beleza, agora a gente vai fazer a introdução, desenvolvimento e conclusão. O que seria uma introdução sobre as resistências da Igreja Católica? Primeiro você vai falar o que é essa Igreja Católica e por que ela está no contexto da educação por causa desse livro. Então, a Igreja Católica, progressivamente, ela foi excluída de seus tradicionais domínios geográficos. Então, é a primeira parte que está no livro. Então, você vai começar a falar. A Igreja Católica, ela foi excluída dos processos geográficos dela, por isso, isso e isso. No desenvolvimento, seria o quê? Perdão, gente. No desenvolvimento seria o quê? Trazer algum conhecimento de alguma área específica para estar reforçando essa resistência da Igreja Católica. Por que a Igreja Católica ela resistiu tanto? Entendeu? Então você vai pegar e vai pôr. Ah, Fran, tem um conhecimento ali de Tom Webs, que ele era humanista, alguma coisa, e ele fala sobre isso. Se tiver a ver, pode pôr. E qual seria a conclusão sobre a resistência da Igreja Católica? Qual foi a importância, qual foi o efeito negativo dessas resistências para a atualidade? Né? Para a atualidade ou para a época mesmo, não tem problema também. Passando aqui pelos capítulos. Então, essa outra parte do texto, ele fala sobre novos fermentos da contribuição das mulheres. Então, vamos lá. Esses novos fermentos da contribuição das mulheres, primeiro, o que eu tenho que fazer? Ler o texto. Segundo, fazer o rascunho do texto. Fran, como é que eu faço o rascunho do texto? Novamente, pega a página que você leu e você põe aqui. Página 297. Fala sobre isso, isso, isso. É uma maneira de você estar, gente, vendo geograficamente o que cada parte fala, o que cada parte do livro ele está falando, o que cada página fala. Porque às vezes a gente vai fazer uma resenha e quer ler tudo de uma vez, não anota nada, a gente não consegue entender. E é natural, tá bem? Então é uma forma, é uma tática de você estar aí fazendo uma boa resenha crítica para o seu professor ou seus colegas estar aí depois futuramente elogiando vocês, né? Então, e para você também estar aprendendo, né? Claro. Então, novos fermentos da contribuição das mulheres. Primeiro, você vai ter que fazer a leitura, fez o rascunho, agora vai fazer a escrita, que é o que eu mais gosto. Então, vamos lá. Novos fermentos da contribuição das mulheres, novamente. Vai fazer uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. A introdução seria o quê? O que seriam esses novos fermentos? E o que é essa contribuição das mulheres? Você põe na introdução. E aí, no desenvolvimento, qual outro conhecimento você pode estar agregando aqui? Fran, eu acho que falar sobre a contribuição das mulheres, eu posso estar falando lá sobre a sociedade ateniense. Qual é a relação? Se tiver uma relação positiva ou negativa que ajude a fomentar esse tema, você pode pôr. E na conclusão vai ser o que? Você vai falar qual é a contribuição realmente das mulheres para os dias atuais. Então esse tema aqui também é muito interessante. Vamos lá para a parte 5, que é o nascimento da escola nova, né? O nascimento da escola nova. O nascimento da escola nova é da página 303 à página 307. Então, é um capítulo um pouco mais extenso, mas é um capítulo muito, muito bom. Então, vamos lá. Essa emancipação das classes populares, das mulheres, a expansão é o que diz na primeira parte. O que seria esse nascimento da escola nova? Então, na introdução não, vamos pegar daquela parte que eu já falei. Primeiro, lê o texto, depois faz o rascunho. Então, vamos lá. Página 303. O que fala na página 303?
sobre o nascimento da escola nova? Fala sobre isso, isso e aquilo. O que que fala na 304? Isso e aquilo. E você vai pôr tudo no caderninho, no seu caderninho aí que você tem na sua casa. Depois de fazer esse rascunho, você vai fazer o que? Você vai fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução da escola nova. E lembrando, gente, que tudo isso que eu tô falando aqui, vocês podem estar fazendo um resumo de vocês em 20 linhas, em 25 linhas, em uma folha inteira, entendeu? Não precisa fazer uma folha e meia, 2 folhas, não precisa, tá? Porque o resumo, ele tem a finalidade de quê? De você ler e você entender. Por exemplo, eu li aqui um texto sobre o nascimento da escola nova. Poxa, eu entendi que o nascimento da escola nova, ela nasceu por isso e por isso e por isso. E eu entenda hoje a contribuição dela. Então, eu li aquele texto de 20 linhas para não ler aquele texto de 5 páginas. Então, isso é uma resenha. Então, o nascimento da escola nova. O que seria a introdução? A introdução seria, poxa, o que é esse nascimento da escola nova? Em qual contexto ele está sendo inserido? Então, o nascimento da escola nova, ele tem a ver com as mulheres, tem a ver com a classe operária. Então, vamos lá. Então, aqui já fala, né, emancipação das classes populares, das mulheres, a expansão da instrução, segue. Então, é bem interessante. Fran, como é que eu vou conseguir fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Com base no seu rascunho. Porque lá no seu rascunho você vai pôr as partes mais importantes. Lá na página 303, você entende que a ascensão das mulheres e disso foi possível para o nascimento da nova escola. Então, você vai pôr quando for fazer a escrita. Então, a introdução vai falar por que esse nascimento da escola nova e por que uma escola nova. Existia uma escola velha. Qual é o conceito de escola nova? Em que contexto ele está inserido? No desenvolvimento, você falaria o quê sobre o nascimento da escola nova? No desenvolvimento, você iria pegar outro conhecimento para reforçar aqui o que você está falando. Por exemplo, vamos supor, tem um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau e ele fala sobre isso, sobre a escola nova, sobre como poderia ser. O conceito de paideia também, ele reforça muito bem o que seria esse nascimento da escola nova. Então, são situações que eu estou pondo que você pode estar desenvolvendo o seu texto no desenvolvimento. E a conclusão seria o quê? Qual é a importância do nascimento da escola nova para os dias atuais? Isso que seria a nossa resenha. Por fim, não menos importante, nós temos o último capítulo da segunda parte do ano 800, que é a escola norte-americana. A escola norte-americana, ela também é muito interessante estar lendo. O livro todo é interessante estar lendo. Então, vamos fazer a introdução, desenvolvimento e conclusão. Acho que deu para entender aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. E eu quero pedir um favor para vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Vocês gostaram? Eu acho que deveria melhorar mais. Algumas críticas também, elas são válidas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem outro vídeo falando sobre resenha, a maneira como eu trago aqui pra vocês, vocês podem estar falando também, tá? Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau.